As altas taxas de colesterol ruim no sangue estão entre as principais causas de mortes por infarto. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, das 350 mil mortes provocadas por doenças cardiovasculares a cada ano no Brasil, 110 mil são em decorrência exatamente por causa do colesterol. Como é que a gente evita isso? Na Quarta da Saúde, o cirurgião cardíaco André Teles fala sobre esse assunto. Boa noite, doutor. Bem-vindo mais uma vez. Vamos começar falando sobre mitos e verdades do colesterol. Isso daqui eu acho que é uma das grandes coisas que a população fala. O ovo é o grande vilão do colesterol alto, verdade? Não, é mito. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda que para pessoas não diabéticas o consumo de pelo menos um ovo por dia não tem interferência nos níveis de colesterol. Para quem é diabético ou já sofreu infarto, aí esse nível deve ser mais controlado, não deve ser tão liberal assim. É mito. E essa afirmação aqui, doutor, todo colesterol é ruim? Nem todo colesterol é ruim. Inclusive, o colesterol faz parte da constituição do nosso corpo. As membranas celulares, o cérebro, os neurônios e muitos hormônios dependem do colesterol para terem sua função. Então, nem todo colesterol é ruim. Tá certo. Para ter saúde, preciso excluir todos os alimentos com colesterol da dieta, correto? Não, é mentira. Como a gente diz, o colesterol é importante para determinadas funções. Então, o que a gente deve ter um consumo controlado de colesterol diariamente, não eliminá-lo totalmente da nossa dieta. Rubens, pergunta para o doutor André Teles se o colesterol tem a ver com a má circulação e às vezes também com a hipertensão. Joselma, a maioria dos problemas cardíacos, eles têm sim correlação com nível de colesterol elevado. O colesterol é o grande substrato que se acumula nas artérias, de onde passa sangue, nos rins, nas pernas, no coração, no cérebro. Então, ele é responsável, sim, por obstruções no coração, por AVCs e também por alteração nas pernas. Então, é verdade, sim, o colesterol é responsável por tudo isso. A Ozinete diz que o pai dela tem 86 anos e o exame de triglicéridos do pai está dando sempre 450. É um valor realmente muito alto. O que é que ela faz? Josinete, os níveis de triglicérides também se correlacionam com o aumento do colesterol. Acaba que viram colesterol. Então é importante, para esses números bastante altos, além do controle dietético, muitas vezes é preciso entrar com medicação. Então procura um médico que ele vai saber indicar qual é a melhor terapia para o teu pai. Girliane Mangabeira 1 aqui em João Pessoa, gostaria de saber se o colesterol causa tonturas. Giliane, o colesterol causa muitas coisas, mas principalmente é muito comum as pessoas confundirem dormências, tonturas com níveis elevados de colesterol. É bom a gente dizer que a maioria das pessoas, mesmo com colesterol alto, são assintomáticas. Ele só dá sinal quando já tem complicação, como infartos, AVCs. Então, a maioria das pessoas que têm níveis elevados de colesterol estão assintomáticas. Então, eu já acho que já mata a pergunta aqui do Silvio de Lucena. Ele pergunta se dor de cabeça constante pode ser um indício de colesterol alto. Pode ser indício de hipertensão ou de outra alteração decorrência do colesterol alto, não do colesterol alto em si. Débora de Cubati, ela pergunta se existe um valor aceitável, normal de colesterol para mulheres. Débora, existe sim, na verdade não para mulheres. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela recomenda algumas faixas que consideram normais. Para um indivíduo normal, sem nenhum fator de risco, sem ser diabético, sem passado de infarto, AVC, abaixo de 200 de colesterol total é considerado valor normal. Agora, para isso deve ser individualizado de acordo com outras patologias associadas ou com risco cardíaco, que tanto a gente já falou aqui no Jornal da Correio. Pergunta interessante aqui vem da Ana, de Catolé do Rocha, no sertão do estado. O açúcar pode interferir no aumento do colesterol? Pode sim, Ana. Algumas pessoas têm tendência, o metabolismo do colesterol ele pode ser alterado para pessoas que têm níveis mais altos de glicemia. É tanto que a gente vê que pacientes diabéticos com níveis de glicemia mais altos, a tendência é que sejam mais dislipidêmicas. E aí, para combater o colesterol ruim, exercício físico? Além de exercício físico, dieta principalmente. A gente vai ver que algumas dietas que restringem a ingesta de alimentos gordurosos, mas também atividade física e algumas vezes é preciso medicação para controlar o colesterol alto. Pois é, gente, o esporte é o primeiro passo para conseguir esse bem-estar, essa melhoria de vida que a gente tanto procura, né? O exemplo que a gente vai acompanhar agora de pessoas que sabem que nunca é tarde para começar quando o assunto é cuidar da saúde.
Todos os dias, este advogado coloca o capacete, pega a bicicleta e pedala 40 quilômetros em João Pessoa. Uma rotina que veio depois de anos sedentário, sem falar do cigarro, que usou por 37 anos. Eu busquei o esporte porque, na tentativa de que, tentando me aperfeiçoar no esporte, melhorar no esporte, eu não queria fumar. Era natural que eu tentasse deixar de fumar para melhorar a forma física. Essa cabeleireira também buscou o ciclismo para cuidar da saúde, por causa de uma arritmia cardíaca. O meu cardiologista fez um procedimento que era cauterizar a veia que estava causando essa arritmia e pediu para eu fazer um exercício, qualquer exercício físico. Então eu resolvi fazer ciclismo, né? Que eu gosto de pedalar e eu estou me sentindo muito bem. Já perdi durante 3 meses, que já perdi uns 5 quilos já. Quem arrastou de vez a Neide para o ciclismo foi Dona Conceição. Ela é cozinheira e também faz marmitas. Além de pedalar 1 hora por dia com uma amiga, usa a bicicleta como transporte. E olha a rotina. Às 6h20 eu saio de casa ao trabalho, chego às 6h40 no trabalho, às 9 horas eu largo do trabalho, aí volto para casa, aí em casa eu trabalho fazendo marmita, aí começo a fazer as entregas entre 10h30 a 1h30 da tarde. E tudo isso de bicicleta? Tudo isso de bicicleta. Aí muita disposição. É verdade. E à tarde aí tem o lazer, né, que saio com uma amiga às 4 da tarde e voltamos às 5h15. E você em casa cheio de preguiça, não é? Seguir o exemplo de Saíde, Neide e Conceição pode transformar a sua vida e trazer vários benefícios para a saúde. O ciclismo ele trabalha principalmente os membros inferiores, mas com o apoio dos braços a gente mantém a estabilidade de membro superior em isometria e o abdômen sempre em contração. Então eu termino trabalhando o corpo como no geral e aí com o movimento da pedalada, né, a panturrilha como é a nossa bomba cardíaca, então ajuda a ativar e a melhorar a circulação, que vai dar uma melhora na resistência cardiovascular, diminuir a percentual de gordura. Quem possui alguma restrição de saúde precisa de orientação médica. E não adianta pedalar 1 vez por mês, não. Para sentir os benefícios, é necessário manter uma rotina. Como qualquer outra atividade, é recomendável pela Organização Mundial de Saúde que se tenha um mínimo de prática 2 vezes por semana. O ideal para se ter uma boa resposta seria 3 vezes por semana, em dias alternados, ou a 4 vezes até, sempre alternando com os exercícios de fortalecimento da musculatura para poder ter um bom rendimento no exercício, na atividade. E João Pessoa oferece alguns espaços exclusivos para a prática do ciclismo, como por exemplo a orla litorânea da cidade. Mas algumas pessoas não têm condições de adquirir este equipamento, seja porque não tem condições financeiras ou porque está a passeio pela cidade. A boa notícia é que elas podem locar a bicicleta. E o serviço existe. Com R$10 você pedala por 2 horas, 15 por 3 horas e uma diária custa R$20. A gente tem 20 bicicletas, o sistema de cadastro é simples, só trazer um documento e o pagamento é na volta, dependendo do tempo que ficar. E a questão da segurança? Porque a gente sabe que pode vir assim um espertinho de repente locar a bicicleta e sumir com essa bicicleta. Como é que é? A gente fornece cadeado para trancar a bicicleta em lugares e aconselha sempre não deixar ela sozinha, mas deixar ela num estacionamento de algum restaurante, algum bar, onde tem bastante movimento. Mas para quem vai encarar o ciclismo como algo além do lazer, tem que seguir o exemplo de Saíde, levar a garrafinha e todos os itens de segurança, iluminação, ferramentas, câmara de ar, capacetes e luvas. Esporte é vida, qualidade de vida, saúde é bem-estar, é tudo. E a gente continua com as perguntas aqui dos nossos telespectadores. Joaquim, da cidade de Patos, atualmente mora em Salvador. Pergunta, doutor André Teles, qual a diferença do colesterol bom para o ruim? Joaquim, um abraço. O colesterol bom é aquele colesterol que ajuda na eliminação do colesterol ruim. O colesterol ruim é o que a gente chama de LDL, é a fração livre do colesterol. E é ele que se liga na parede das artérias e acaba ocasionando a obstrução, infarto, AVC, oclusão nas pernas,
Então essa basicamente é a diferença, Joaquim. Tem gente que acredita, doutor André, que consumir vinho, um cálice de vinho por dia é bom, faz bem pro colesterol, faz mesmo? Faz bem para o coração, mas a gente deve ter cuidado que o consumo de álcool, que vinho é álcool, o corpo entende como glicose. Então, apesar dos benefícios, ele pode elevar o triglicérides. Então, a gente não recomenda de rotina tomar vinho todo dia, principalmente para quem tem triglicerídeos alto, porque isso pode levar a uma descompensação e pode, inclusive, levar ao alcoolismo. Elisângela de Solânia, passaram a receita para ela, tomar água de berinjela. Faz bem? Elisângela, quando a gente vai analisar essas plantas, coisas naturais, a gente vai ver que a berinjela tem um perfil bom, um perfil legal. Ela ajuda a eliminar e diminuir a absorção de lípidos pelo intestino. Mas só isso não resolve. Tem que fechar a boca, tem que eliminar gordura, leite não desnatado, tudo isso. Então só a berinjela não vai nessa não. Se cuida em outros aspectos. O Pierre, ele não colocou a cidade de onde ele está falando, ele pergunta se castanha de caju baixa colesterol, se não, quais são os alimentos que são bons para combater o colesterol ruim? Olha só, Pierre, eu não sei te dizer se castanha de caju particularmente. A gente sabe que a castanha do Pará é excelente, mas só uma por dia. Mais do que isso, ela é uma comida que tem bastante óleo. Então, mas de uma forma geral, os peixes ricos em ômega 3, as leguminosas, por exemplo, o abacate, apesar de ser bastante oleoso, mas tem uma gordura boa, então pode ajudar a aumentar o nível de HDL. Agora, Rubens, é bom a gente falar que tem muita gente, muita dieta por aí, mandando as pessoas ingerirem óleo de coco. A recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia é que o óleo de coco em excesso pode subir todo o colesterol. Então, a gente não recomenda essas dietas à base de óleo de coco. E o de canola? O óleo de canola, na verdade, todos esses óleos, a gente tem que ver, o pior potencial quanto mais saturada a gordura, pior ela é. Então, o óleo de canola, em relação ao óleo de soja e outros óleos, como a manteiga, é uma gordura que a gente chama insaturada. Então, ela faz menos mal. Mas não é que faça bem, exatamente, né? Não é que faz bem, mas ela faz menos mal do que as gorduras as gorduras saturadas, como manteiga, óleo de coco, essas coisas. Tá certo, doutor André. Obrigado pela participação mais uma vez aqui na nossa Quarta da Saúde. Até semana que vem. Dê seu recado. E olha só, pessoal, a gente no Facebook, Quarta da Saúde, Jornal da Correio, você pode mandar sugestões de temas para a gente discutir aí. A gente às vezes consegue responder todas as perguntas, não dá para fazer consulta, pessoal, pelo Facebook, mas é isso só. Manda sua sugestão lá, curte a página. Quarta da Saúde, Jornal da Correio. Quarta da Saúde, Jornal da Correio no Facebook. Doutor André, muito obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Rubens.